Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada, direto aqui da redação da Tribuna de Minas, nesse período meio de recesso, pessoal meio de preguiça, um pouco de ressaca do carnaval, um pouco ansioso para começar o ano de 2018. A gente traz essa semana um corajoso que topou vir aqui no recesso, Atos Santos. Grande Del. Tecladista do 1120, veio aqui dar uma palhinha com a gente falando. Tem a companhia hoje de Márcio Santos também e do nosso amigo Bruno Fonseca, estagiário de ouro aqui na Rádio CBN. A gente vamos começar a falar do Corinthians, aproveitando a presença do Atos aqui. Vamos falar do meu timão então. Substituto para o jogo, o Atos corintiano, substituto para o jogo, meu amigo Atos Santos. Eu acho muito complicado no Brasil essa situação, nessa posição do jogo. A gente não tem, né? A verdade é que no Brasil a gente não tem um jogador com essa característica. Tanto é que quando aparece, vai embora rapidinho. O do Fluminense, né? O Dourado também jogou muito bem, mas quando aparece, vai. Mas assim, eu particularmente como corintiano, eu acho que foi um bom negócio pro Corinthians. Querendo ou não, o Jô veio desacreditado ali, ele veio sem custo pro clube, né? E sai rendendo milhões pro cofre de um time super endividado. Porque o Corinthians. Não, o Corinthians ele realmente. Do Japão. Negócio do Japão. Por Nagoya, né? Nagoya Grampus. Até é louco, né? Porque o Japão, ele contratou muito, teve uma geração grande ali de jogadores contratados pelo Japão uma época, mas deu uma parada, né? Aí a China veio na pressão e agora o Japão voltou. Eu acho que foi uma boa. O Jô ter vindo pro Corinthians, eu acho que é maravilhoso, porque ele é um cara criado no Corinthians, né? Eu tive a oportunidade de ver ele jogando, aquele timaço junto com o Tevez ali, muito maravilhoso. E eu acho que assim, do Jô dá filme, cara. Dá, cara. O cara ficou muito por baixo, né? Com problema extracampo e tal, mas de repente o cara pega, renasce da cinza. Na verdade, quem recuperou ele foi o Atlético, né? Não, o Atlético recuperou ele. Teve problema lá no Atlético, né? Teve ele e o Ronaldinho junto, era brincadeira. Não dá certo, né? Não, que massa aquele time do Atlético também, né? O Atlético realmente recuperou depois da péssima passagem que ele teve pelo Inter, né? Já estava fazendo muita besteira no Inter, o Atlético conseguiu recuperá-lo. Trouxe ele realmente para o cenário nacional e internacional, tanto que ele foi para a Copa do Mundo. E depois ele caiu em desgraça de novo, né? Aí depois da China, quer dizer, realmente o Corinthians, para ele foi muito bom. O Corinthians não dá absolutamente nada. E agora tá aí o Jô. Mas um grande substituto pro Jô é o Casim. Mas você pira, né? Cara, o Casim é uma incógnita para mim, assim. Porque é o seguinte, futebol, não posso falar muita coisa dele, até porque ele jogou pouco nessa temporada, e o que ele fez foi realmente assim muito, como é que eu vou dizer, plausível a um jogador que tá jogando no Corinthians. Ele tem que jogar bem, porém ele é muito carismático, e o fato dele tentar falar o português daquele jeito dele ali, meio emblemático ali, falando as palavras nada a ver, o Corinthians adora isso, né? O Corinthians tem vários gringos que passaram pelo Corinthians, né? E ele acho que encaixa, mas com futebol, me desculpa, Casim, piro muito na tua. Se eu te encontrar um dia, eu vou te dar um abraço, falar que você é muito legal, mas aqui, substituir o Jô tá difícil. tem um monte de fã boleiro. O maior deles, o Neymar Júnior. Grande Neymar. O maior jogador do Brasil. Vocês costumam encontrar com esses caras em show? Os caras aparecem em show, dá aquela pinta no camarim, não? Cara, o Neymar, ele tem uma história legal com o 1120. Tudo começou porque a gente começou a fazer muitos shows ali na Baixada, né? A gente fazia muitos shows na Baixada. E sempre ia os amigos, a irmã dele sempre ia, a Rafaela e tal. E acabou que a gente foi estreitando, né? Aquele contato ali assim. Até que foi aniversário, se eu não me engano, de 18 anos dela. E aí o empresário dele ligou pra gente e falou assim: é o seguinte, a gente quer contratar vocês pra tocar no aniversário dela, porque ela é fã de vocês. E a gente falou assim: cara, quem sou eu pra falar não? É claro que a gente foi, e aí a gente foi tocar um evento fechado em São Paulo, e ali a gente conheceu ele pessoalmente. A gente já tinha feito algumas coisas pra ele. Eu lembro que na época da Copa tem uma música do 1120 que ele gosta muito, chama Não Devo Nada. E a gente cantou, a gente foi no Faustão, apareceu um trechinho de a gente tocando no Faustão uma música pra ele, pra dar aquela incentivada pra ele. Ele sempre aparece, sempre posta legenda de fotos, assim, com músicas do 1120. Pra gente, assim, é muito louco, porque, cara, é uma coisa impressionante o quão importante é a imagem do Neymar. Dentro, é lógico, do país, mas principalmente fora. Ele é disparado o cara que tem o marketing mais forte, assim. A gente teve a oportunidade de, em 2014, fazer uma turnê com a banda no Japão, e a primeira coisa que eu saí do aeroporto, irmão, tinha um prédio, eu não sei nem te falar quantos andares, devia ser uns 20, e tinha um banner do Neymar, do tamanho do mundo. Eu falei assim, cara, que loucura. Então esse cara é que representa a imagem do brasileiro, do futebol brasileiro na mídia. Então assim, a gente fica super honrado, é lógico, pelo cara gostar do nosso som. Mas assim, eu espero que
ano que vem ele faça mais e a gente venha com esse Mundial pra nós aí. É isso que eu espero de você, Neymar. Não é curtir música 12 e 20 não, eu quero futebol. Não é com essa comigo não. Você acha que o Scarpa é uma boa? Eu acho que... Vale a pena dar um balde de jogador lá pro Fluminense e pegar o Scarpa? Assim, eu não acho da forma que tem que ser, assim, porque tem jogadores, é lógico que eu não tô na diretoria, eu não sei exatamente o que o técnico pensa. Mas, por exemplo, o Luca fez um excelente campeonato na Ponte Preta e tem inúmeros jogadores, inúmeros times querendo o Luca. Pra mim foi injustiçado no Corinthians, não deveria ter Também saído. acho. Um cara Também de potencial, acho. né? Não, e outra coisa, ele é corintiano, sabe? Eu acho que ele ficou marcado com isso. Eu acho que ficou ruim. A mesma coisa que aconteceu com o Gustavo, né? Que ele chama Gustavo lá. Você vê que o cara, ele é criado, sabe, com a cultura do Corinthians ali. Você vê que a família é toda corintiana. Então, quando eu vi ele saindo do Corinthians, eu pensei assim, eu acho que esse cara vai ficar com um pouco de ranço do Corinthians. Até porque fiquei sabendo esses dias pra trás uma notícia que ele ficou interessado na proposta do São Paulo e iria jogar no São Paulo sem problema algum. Eu não tenho problema nenhum com esse lance de clubismo, assim, mas eu acho que envolver muitos jogadores, Giovanni Augusto, Luca, tem outros jogadores envolvidos, é muito complicado, porque depende da vontade do jogador. E também tem um lance do Fluminense, o fato dos salários estarem atrasados. Eu acho que o jogador... Ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir, joga né? Libertadores. É. O Roger Guedes não Guedes quis já ir recusou. Exato. do Palmeiras. E tem essa questão dos próprios jogadores do Corinthians, né? Ninguém tá querendo embarcar nessa furada que é o Fluminense hoje. Com salários atrasados, com uma equipe que não é tão forte como foi nos anos anteriores, e sem a Libertadores da América, que é uma visibilidade para todo jogador, os jogadores estão preferindo ficar nas suas equipes mesmo. Então realmente é um problema pro Fluminense negociar o Scarpa, né? Que tá querendo negociar o Scarpa, quer sair. O Fluminense quer fazer um negócio, mas quer os jogadores em troca. Só que não consegue negociar ninguém. Então realmente está complicado pro Fluminense arrumar reforços para a próxima temporada. É um jogador diferenciado, né? E no Corinthians ele ia cair super bem. Sim. Super bem, porque o Jadson deu aquela queda de rendimento esse final do ano. Até voltou no finalzinho do ano, mas ali, essa posição do Scarpa é também meio carente no Brasil, a gente sabe, né? É um meia clássico, o famoso denso. E falando em relação a Libertadores, o Fred que se deu bem, né? Não. Perdeu o Libertadores no Atlético, vai jogar no Cruzeiro, né? Impressionante. Não, o cara conseguiu. Essa do Fred me deu, sério. Caiu essa pra cima. Caiu pra cima. Essa me deu. E o Ricardo Oliveira no Atlético? Quero que vocês analisem pra mim assim, Fred no Cruzeiro, Ricardo Oliveira no Atlético. Olha, com sinceridade, eu, acompanho a carreira do Ricardo Oliveira há bastante tempo, assim como do Fred. Pra mim, o Ricardo Oliveira é mais centroavante que o Fred. Pra mim, eu acho ele mais jogador que o Fred. Eu acho que o Fred, se tem um time pra jogar em função dele, o Fred faz mais gols. Só que o Ricardo Oliveira, ele joga pro time. Então tem essa diferença também, né? E fisicamente é mais inteiro. Muito mais Embora inteiro. seja 2 anos mais velho, fisicamente... Ele tem uma explosão, né? Exatamente. Ele direto pega a bola no meio de campo ali, leva, ele consegue levar o marcador com ele até uma linha de fundo se for necessário. Ele é um centroavante diferenciado. Eu gosto muito do Ricardo Oliveira também. Porque eu acho que em relação a centroavante, o chamado o cone, como é o Fred, igual ele não tem, porque o time joga em função dele. E é complicado às vezes. Se encaixa, beleza. E se não encaixa, como não encaixou no Atlético? Então é complicado. Verdade. O Fluminense tinha realmente um time e jogava em função dele. Por isso que ele arrebentava no Fluminense. Então o time tem que jogar em função de um jogador só. É muito difícil. Tanto que na Copa ele não conseguiu fazer absolutamente nada, né? Exato. Então tem isso também. Eu discordo um pouco do Márcio. Acho que o Atlético perde sem o Fred com o Ricardo Oliveira. Acho que o Fred é aquele cara que te garante 30 gols na temporada e que faz uma diferença tremenda. Mesmo ele, esse ano, não tendo uma temporada muito boa, ele conseguiu fazer 30 gols, um número muito acima de outros atacantes do futebol brasileiro. Então, a regularidade do Fred, ano após ano, sempre marcando muitos gols, me chama atenção. Então, eu acho que se eu fosse do Atlético, eu não abriria a mão de um jogador da qualidade que o Fred tem para marcar gols. Conhecer essa rivalidade que tem entre Atlético e Cruzeiro, o que mais me surpreendeu foi essa saída assim, do Atlético direto pro Cruzeiro. Rápido, né? Rapaz, isso aí, quando eu vi essa notícia, eu falei assim, rapaz, Mas o Fred é vida louca mesmo. né? Mas pro Fred eu acho que foi um bom negócio, cara, porque assim, a impressão que dá é que hora nenhuma o Atlético tentou segurar o Fred. Não, por causa do salário. O salário é muito alto. Tinha a questão, eram 2 anos de contrato, o Atlético ia desembolsar 16 milhões para poder pagar. Então foi um alívio para o Atlético que não passa por situação muito boa também. Exatamente. Né? Então, se ele vai para o Flamengo, por exemplo, a gente estava conversando, né, Bruno, outro dia sobre isso, seria uma roubada tremenda, porque ele ainda é ídolo no Fluminense, porque ele não pediu para sair do Fluminense, ele não traiu o Fluminense, ele foi chutado para fora do Fluminense. Então ele consegue se manter bem ali e vai jogar num time que foi pelo qual foi revelado pelo América, ok, mas né, começou a carreira de fato mesmo estourando no Cruzeiro. Então para ele, na verdade, ficou muito bom, vai jogar uma Libertadores e tal. A gente está falando muito de times alvinegros aqui hoje, vamos para continuar nos alvinegros.
Jair Ventura no Santos e aí efeito Libertadores no Fluminense, no Botafogo. Felipe Conceição, o famoso Felipe Tigrão, vai ser o técnico jogando no Tupi. E isso em 2007. Ele foi o autor do segundo gol contra o Atlético na vitória 2-0, um gol do Alan Taxista e o outro dele de pênalti. Lembro direitinho desse jogo, né? O Alan depois provocou o pessoal do Atlético. O Atlético estava subiu da Série B, então o Alan provocou. Foi um jogo bastante quente e o Felipe atuou muito bem naquele jogo. Passou pelo Botafogo também, começou nas categorias de base do Botafogo. Para mim, surpreende ele ser treinador. Para mim, ele estava jogando ainda, tal, tinha sumido. Eu não sabia que ele era auxiliar. Exatamente. Ele agora... Eu acho que é mais uma aposta do Botafogo, né? Uma aposta. Ele foi treinador do Sub-17 do Botafogo, que revelou o Luiz Henrique, que foi muito bem no seu início profissional. O Matheus Fernandes também, que foi bem esse ano. O Felipe Tigrão revelou esse time do Botafogo que chegou até a final da Copa do Brasil Sub-17, há 2 anos atrás. Então ele chega aos profissionais com esse currículo. Claro, é pequeno, mas o Jair Ventura também não tinha essa experiência quando foi efetivado. Será que é a velha superstição alvinegra? Sim, com certeza. Olha, funcionou com Carille, funcionou com Jair, funcionou com Zé Ricardo. Isso é muito legal, né? Isso está acontecendo no futebol atualmente. Isso é algo muito novo, né? A gente estava tão acostumado a ver figuras tão tradicionais, carimbados como técnicos. Eu acho que tudo, assim, fazendo um paralelo com a música, tudo depende de uma nova geração e de novas apostas, né, cara? Porque oportunidade. Oportunidade, exatamente. O Jair fez um trabalho maravilhoso no Botafogo. Eu acho que o Santos foi muito bem de jogar as fichas dele ali, porque o Santos tem essa cultura de revelar bons jogadores e de criar tá tentando criar uma filosofia de jogo diferente ali. Eu acho que o Jair Ventura pode encaixar bem, como outros técnicos, como o Zé Ricardo, Carille, mesmo que esse ano foram muito bons, assim, deslancharem no campeonato. Eu estava muito curioso para ver, eu falo isso desde o começo do ano, para ver o Jair Ventura treinando um time com um elenco muito bom. Me parece que ele vai treinar um elenco muito parecido com o do Botafogo, com a saída do Lucas Lima e com a saída do Ricardo Oliveira. Se você pegar o time do Santos, posição a posição... vai ter que ter um trabalho muito forte ali. Um time muito melhor que o do Botafogo. Mas em relação à categoria de base, o Santos sempre se destacou. Então, de repente, pode tirar ali o bom proveito disso, né? Coisa que o Botafogo tinha poucas possibilidades para ele mexer em relação à categoria de base. No Santos, acho que ele tem mais opções em relação à categoria de base. Pode se dar bem em relação a isso. E a situação do Botafogo para 2018 é preocupante, porque já perdeu o Vitor Luiz, perdeu o Roger, perdeu o Bruno Silva, o Ayrton, que estava muito bem antes da lesão, também não vai renovar o seu contrato para o ano que vem. E é preocupante, o Botafogo ainda não contratou ninguém, perdeu seu treinador, não tem tanto dinheiro assim. Nem Libertadores. Então, com que time o Botafogo entra para 2018? Vai apostar só na base? A base do Botafogo vem dando bons resultados, mas só a base eu acho que ainda é pouco. Precisa de alguns jogadores experientes para mesclar jogadores novos também com esses experientes, porque senão vai ficar complicado para o Botafogo no ano que vem. Para a gente terminar esse giro nacional nosso aí, falar do Reinaldo Rueda, que está cozinhando o Flamengo aí nesse negócio, se fica para o ano que vem ou se aceita o convite da seleção do Chile. Se você fosse o Rueda, amigo Márcio Santos, treinaria a seleção do Chile para tentar jogar a Copa de 2022 ou ficaria no Flamengo com um elenco mais sedimentado agora, com que ele já tem uma intimidade maior para tentar essa Libertadores da América? A questão toda qualquer treinador que seduz ele é seleção, né? Qualquer treinador. E ele já treinou ele já Colômbia e Equador aqui. Disputou com a última Copa com a Honduras, veio com Honduras, então, tipo assim, já tem uma rodagem bastante grande na América do Sul e também na América Central. E é um trabalho menos pesado do que ficar no dia a dia de clube, né? Vamos combinar. Ele pode ser mandado embora a qualquer momento, ele sabe disso aí. Então, ainda mais o Flamengo, sabendo que é um clube de massa, os resultados ruins, ele chegou a balançar, quer dizer, ele pode ser demitido a qualquer momento. Então, é um trabalho a longo prazo que ele vai fazer no Chile e, sem sombra de dúvida, deve conseguir uma vaga em 2022. Então, para isso, seria muito mais vantajoso pegar a seleção do Chile. E o Flamengo conseguiu essa vaga na Libertadores aí, mas o que vai ser essa Libertadores do Flamengo? Então, para ele, na verdade, vai ter que remontar o time. Sei lá, eu acho que ele, por já ter experiência em relação à seleção, eu acho que ele vai optar, se não já optou, em ficar na seleção do Chile, né? E você, Atos? Iria para o Chile e ficaria no Rio de Janeiro?
Eu iria pro Chile, com certeza. Eu acho que o futebol brasileiro vai demorar muito tempo para poder aprender que a constância de trabalho é que traz resultado. E eu acho que o Rueda, por já ter trabalhado com várias seleções, ele já tem esse conhecimento, já tem essa concepção que aqui no Brasil, igual esse ano, que não foi um ano bom pro Flamengo. Eu imagino que ele está sob pressão. Porque, querendo ou não, o Zé Ricardo fez uma base muito boa. Sinceramente, eu acho que o Zé Ricardo estava fazendo um trabalho muito bom no Flamengo. Porém, a chegada dele no Flamengo, a não conquista ali a expectativa que tinha em cima dele, a não conquista de alguns títulos, eu acho que ele deveria ir pro Chile sim, até porque o Chile tá tendo uma escola maravilhosa de jogadores. Cada ano que passa tem novas revelações saindo ali no Chile. Eu iria pro Chile, tranquilamente, até porque ela tem bons vinhos. E você, Brunão? Eu acho que também não dá pra recusar um convite com uma seleção chilena. Acabou de fora, né? Muito dessa jogador Copa, bom pra treinar também. Né? E acabou de fora dessa Copa de 2018 por vacilos ali na reta final das eliminatórias. Mas é uma seleção forte, acho que pensando em 2022, concordo com o Márcio, acho que não vai ter dificuldades para classificar. Então, acho que é uma convocação mesmo, não tem como recusar um convite desse tamanho que é a seleção chilena. E neste caso, vai saber quem que o Flamengo vai achar no mercado para poder substituir Reinaldo Rueda. Não vai ser fácil, não. Já foi difícil achar ele, né? Quem tá na cara do gol é o Cuca, né? Cuca e o Carpegiani também. O Carpegiani por causa da mística, da identificação que tem com o clube. E fez um bom trabalho no Bahia nessa temporada também. Acho que não é treinador do Flamengo mais, né? Acho que o Carpegiani já deu o que tinha que dar, né? E o Cuca sim, mas o Cuca é cheio de superstição também. Não deu certo no Flamengo, né? Aquela calça... Ganhou o primeiro título da vida dele no Flamengo. O Carioca. O Carioca, 2009. Depois acabou saindo e o Andrade arrumou Exatamente. aquele time que acabou campeão brasileiro no final da temporada. A gente tem aqui em Juiz de Fora uma novidade no Baeta, que esse final de semana anunciou Guiba como novo treinador. Tinha acabado de fechar com o Lúdio Santos, que tem uma história no Tupi, mas logo em seguida, por questões pessoais, o Lúdio pediu para não ficar e o Baeta anunciou o Guiba, que é um cara que tem experiência com categorias de base, né? Se o Baeta for realmente usar jogadores mais jovens, quem sabe, né, Marcos? Basicamente, o módulo 2 é sub-24, né? Então, tipo assim, já é o Alberto Simão que gere o futebol do Baeta, ele, na verdade, ele já o AD sub-24. Corpinho de sub-24. O AD tá fora, infelizmente não vai jogar nesse módulo 2, mas o Guiba é um treinador que conseguiu fazer uma campanha espetacular no Júnior do Araxá, campanha invicta até no Araxá, então vem com essas credenciais. Claro, o pessoal de Juiz de Fora não conhece muito bem, mas dá um tempo também, módulo 2, de se trabalhar, que vai ser, diga-se de passagem, um módulo 2 muito difícil, com Ipatinga, com o Democrata de Sete Lagoas, vai ser um campeonato bastante complicado pro Baeta, mas eu acho que mais uma aposta e acho que não tem muito a perder o Baeta também não. É uma aposta boa que o Alberto Simão, como empresário, conhece esse treinador, está trazendo aí para realmente dar um prosseguimento aí nessa campanha do Baeta que vem bem, pelo menos nos últimos 2 anos. E com um regulamento novo, né, o módulo 2 do Campeonato Mineiro, antes eram divididos em 2 grupos, agora vai ser o turno único, com todas as equipes no mesmo grupo. Isso é interessante analisar o Baeta com esse novo regulamento para o módulo 2 do Mineiro. Esse ano foi bem ali na primeira fase, depois chegou no hexagonal final, acabou perdendo um pouco de força, conseguiu uma vitória só na fase final da competição. Mas acho que o trabalho nesse módulo 2 desse ano, de 2017, foi interessante, apesar desse vacilo na reta final. Acho que o Baeta precisa manter o que foi feito esse ano para o ano que vem. Baeta estreia no dia 17 de fevereiro no Campeonato Mineiro do módulo 2 contra o Social em Coronel Fabriciano. O Tupi estreia um mês antes no Campeonato Mineiro do módulo 1 contra o Cruzeiro no Mineirão, jogo de quarta-feira, 21h45, com televisão, com tudo e tal. Mas antes tem amistoso, né? O Tupi joga amanhã, né? Joga amanhã. Essa quarta-feira. Isso, tem um jogo treino contra a seleção de Lima Duarte. Venceu o Volta Redonda na última sexta-feira por 5-2. Então, um time que já vem começando a fazer alguns jogos treinos, uma preparação. Tem ainda mais 3 amistosos, além desses mais 2, esse de quarta-feira. Depois vai jogar contra o Nova Iguaçu, 2 jogos treinos contra o Nova Iguaçu, até aí esse jogo contra o Cruzeiro do dia 17. Claro, Cruzeiro, né, é uma situação complicada, ainda mais do Mineirão. A gente sabe que ganhar lá é quase improvável, mas pelo menos o time já chega bem para poder entrar em disputa. Lembrando que os campeonatos estaduais estão começando um pouco mais cedo esse ano em função
da Copa do Mundo. Esse ano, né, que 2018, que começa daqui a poucos dias, é ano de Copa do Mundo. E quem sabe a gente não vai ter de novo Atos Santos aqui para comentar a Copa junto com a gente. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar do lado aqui do meu amigo Márcio Santos, parceiro aqui, amigo Bruno. Não. Prazer estar com vocês aqui, podendo falar um pouquinho de borracha aqui, porque a especialidade nossa é borrachar. Faltou você falar sobre o disco novo do É verdade, do 11 e 20, verdade. Estamos lançando um disco novo em breve. A gente lançou Não Dá agora, que foi nossa música de trabalho, que tem um cunho legal, assim, o clipe fala sobre adoção e a proteção de animais, muito legal. E a gente vai lançar agora depois do carnaval o disco. Já vai chegando com um disco novo. Bem, tem muita novidade por aí. Vamos fazer um som aí. Vocês vão ficar sabendo de tudo isso nas páginas da Tribuna de Minas também. Brunão, obrigado pela companhia. Márcio Santos, semana que vem a gente volta para mais uma rodada de conversa aqui, direto na redação da Tribuna de Minas. Até lá!